Glória a Deus, glórias e glórias. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração e que essa palavra possa te trazer paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos aí como título, nós colocamos Mundo de Trevas. Escuta aí, quero começar falando aqui na palavra em Efésios. Pega as tuas preocupações, tudo que você está vivendo, toda a aflição que o mundo está proporcionando hoje na tua vida, a angústia. Eu quero te dar um caminho, eu quero te dar um caminho de paz, um caminho de esperança. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia em Deus. Estou com a Bíblia na minha mão e eu te aconselho a ter uma Bíblia. Pega a tua Bíblia aí, esquece religião, só para que você possa acompanhar o que nós vamos dizer aqui, porque é verdadeiro e é o que vai trazer vitória para a nossa nação, vitória para o nosso mundo. Escreve aí, ó. Está em Efésios 6, no verso número 12, diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeiro eu queria dizer para você que nós nem somos desse mundo, nós estamos de passagem por esse mundo, e a palavra vai mostrar isso aqui. E a guerra está no plano espiritual, então você tem que entender com o que você está confrontando. O inimigo que vem para matar, roubar e destruir, quer destruir tua casa, teu lar, tua cidade, teu estado, teu país. Ele quer discórdia, ele quer contenda, ele não quer que predomine o principal e maior mandamento, que é o amor ao próximo. Amar ao próximo, ele traz divisão, e ele tem as suas armas, que são toda a tecnologia da atualidade, que ele usa com uma força muito grande, e que acaba trazendo uma discórdia muito grande, inimizade, as pessoas, amigos se confrontando por causa de partido político, por causa de lideranças de homens, estão todos se confrontando. E até a pergunta é, quanto tempo nós estamos dando na nossa vida, que no dia de 24 horas, quanto tempo nós temos dado ao Senhor? Quanto tempo temos nos voltado para Deus, para falar com Ele, para abrir o nosso coração com Ele, para que nós possamos sair vitoriosos? Só para que você entenda que nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos de passagem por esse mundo. Em João, no capítulo número 17, no verso número 14, diz: deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não jogo os que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós estamos de passagem, irmão. Nós estamos de passagem, mas que nós possamos deixar algo concreto. É uma passagem, você vai pegar 70, 80 anos, vai chegar em fadiga e cansaço. Então, o que você puder deixar aqui de bem, de que possa proporcionar o bem ao próximo, então que você venha deixar. E eu venho deixar aqui uma palavra de amor, uma palavra que é a solução, porque você está brigando contra o espiritual, contra principados e potestades. E ele nos dá como arma o jejum e a oração. O jejum e a oração é verdadeira. Eu me lembro ontem, que nós falamos sobre o firmamento, falei sobre o céu. Em determinado momento, Deus me levou a falar de Caim. E eu perguntei assim, quem era aquela pessoa que casou com Caim? Quem era? O que falaram para você? Isso sempre me deixava muito intrigado. E eu fiquei lendo Bíblia, as informações que me davam não batia. Eu achava que não, está faltando alguma coisa. E eu comecei a ler Bíblia, jejuar, subir monte, e algo entrou no meu coração. Uma informação veio do Espírito Santo no meu coração. Então, primeira coisa que eu quero falar com você aqui agora, que a palavra é para trazer vida. Ela tem que trazer vida, ela não tem que trazer contenda. Então, o que eu vou falar aqui agora, que você faça uma oração e fale: olha, Deus, o que for do Senhor que eu absorva, mas o que não for do Senhor que passe em branco, tá certo? E se eu confrontar com as tuas ideias, me perdoe, mas só ouça o teu irmão aqui, o que está dentro do nosso coração, que eu acho que vai trazer paz e solução para a nossa nação. Eu tenho entendimento que nós estamos numa luta, num plano espiritual, uma guerra, mas que tem vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor. Eu venci o mundo. Então você é mais do que vitorioso. Você é mais vitorioso, homem e mulher, você que está ouvindo esse vídeo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não estou falando de religião. Então nós vamos para a palavra ali em Gênesis. Entrando em Gênesis,
eu vou ali observar em determinado momento o capítulo número 1 e o capítulo número 2. Gênesis começa no 1 dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Observe que a palavra céus, ela tem um S aí, ela está no plural. É diferente quando nós estamos falando no verso do segundo dia, e lembrando que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. No segundo dia, quando ele fala que ele cria o firmamento e dá um nome ao firmamento de céu, é diferente, o céu e céus. Então eu queria lembrar que no capítulo número 2 de Gênesis vai falar do Jardim do Éden. E no Jardim do Éden tinha duas árvores. Uma árvore era do conhecimento do bem e do mal e a outra era da vida. E ele fala assim para o homem: coma de tudo, mas não coma do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que você comer, certamente morrerás, diz a palavra do Senhor. Conclusão: o homem come desse fruto e aí Deus tira eles do Éden. Tira Adão e Eva do Éden. Coloca um querubins para proteger o Éden e também uma espada flamejante para que eles não viessem comer também da árvore da vida e alcançassem a vida eterna. Agora, o que explica, Daciolo, pós esse momento, é que Adão e Eva tiveram relação. E aí nasceu Caim, depois nasceu Abel. E aí é isso que nós estamos falando, porque Caim, por inveja, ele mata Abel. E depois de matar Abel, Caim começa a ficar preocupado que também alguém viesse o matar. E ele sai e vai para a terra de Nod e ele se casa. Ele estava com medo de quem? Que quem o matasse? De que medo era esse que ele tinha? E aí, depois ele vai para a terra de Nod. Quem é Nod? E com quem ele se casa? Esse é o tema que eu quero colocar aqui no coração de todos aqui, que está aqui explodindo o nosso coração. Primeiro, o capítulo número 1 e o capítulo número 2 de Gênesis, eles falam de coisas diferentes. Você precisa entender isso. É tão diferente que eu vou te provar aqui agora. Você pega e observa, analisa com exatidão, que no 6º dia do capítulo número 1, nós estamos ali falando da terra. Céus e terra. No capítulo número 1 eu estou falando da terra. E aí eu estou falando da terra e você vai observar que no 6º dia, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e falou: sejam férteis e multipliquem-se. Pronto, começou a multiplicação ali. Isso eu estou falando na terra. Começou a multiplicação. Eles estavam cumprindo ali a ordem. E é interessante dizer que ainda no 6º dia, no final, ele para e fala assim: ó, ficou tudo muito bom. Tinha ficado tudo muito bom. E aí eu vou de volta ali para o capítulo número 2, no Éden, onde se encontrava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus, ela se conecta de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Você vê que tudo está acontecendo, Éden está acontecendo no capítulo número 2. Quando eu vou para o capítulo número 2 de Apocalipse, 2, verso 7, vai dizer assim: olha, aos vencedores desse mundo, eu darei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Paraíso de Deus, árvore da vida, Éden. Nós estamos falando, não estamos falando mais da terra, já é diferente. Nós estamos falando de um outro momento, de um outro local, de um outro cenário, um cenário espiritual. Nós estamos falando do Éden, aos vencedores desse mundo, dessa luta que nós estamos vendo aqui, essa tribulação, essas discórdias, essas mortes, guerra, rumores de guerra que nós estamos vivenciando. E dizer, rapidinho, só para me lembrar aqui, ó, ninguém sabe o dia e a hora, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Então para de querer adivinhar quando vai ser o fim, quando vai ser a vinda do Senhor, porque só Deus sabe esse momento. Então eu estou nesse exato momento dizendo para você que houve o pecado, o homem come do fruto que não era para comer e ele é lançado na terra. Ele sai do Éden, paraíso de Deus, jardim de Deus, e é lançado na terra, do capítulo número 1, onde já tinha uma multidão lá, já tinha um galerão lá. Tanto é verdade isso, tanto é verdade que se você for para o capítulo número 6, ainda de Gênesis, você vai parar e vai observar o seguinte: os homens, eles cumpriram o que Deus mandou, eles tiveram muitos filhos e filhas. Os filhos de Deus observaram que as filhas do homem eram bonitas e eles começam a ter relação com elas. Quem teve relação com elas? Aqueles que saíram do Éden. Quando saiu do Éden, muitos vão falar assim: não, Adão e Eva tiveram muitos filhos. Olha só, houve muitos filhos, houve, mas preste atenção como é que acontece. Primeiro vem Caim, depois vem Abel. Caim mata Abel. Olha a felicidade que Eva fica quando nasce Sete. Você sabe a felicidade que fica? Deixa eu aqui para gente, para você visualizar.
Olha só o que acontece aqui, ó. Olha a felicidade, olha como é que ela fala com um ar de uma felicidade muito grande. Olha o nascimento de Sete. Novamente Adão teve relação com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Oh, glória, visto que Caim havia matado. Olha só como é que é o interessante dizer aqui, ó. Até esse momento, antes do nascimento de Sete, nós estamos falando que Adão estava com menos de 130 anos, no máximo 130 anos, mas Adão viveu 930 anos. Você observa que Adão, olha como é que vai falar depois ainda em Gênesis 5, no verso de número 3, vai dizer: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhes o nome de Sete. Agora observa, depois gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, depois de Sete. Ele teve outros filhos e filhas. Mas é interessante aqui ainda frisar a todos, e o entendimento de todos, que no capítulo de número 6, que eu falei aqui, eu vou ler aqui também, observa em Gênesis, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não concederá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Observa que Caim, quando ele, depois de matar Abel, e ele vai se casar, ter um relacionamento com uma mulher que está no capítulo de número 1, no verso 1, do homem, da mulher que multiplicou e cresceu, aí eu estou falando do filho de Deus, e aí eu estou falando do homem. Quando ele tem relação ali com ela, Caim havia matado uma pessoa, mas dentro da descendência de Caim, existia um senhor que se chamou Lameque. Esse Lameque não é o Lameque da descendência de Sete. Esse Lameque, ele matou um homem e depois matou um menino. Então o mal predominou. É esse mal que ele está falando aqui, ó. Quando teve essa relação um para com o outro, dos filhos de Deus com os filhos do homem, começou uma maldade ainda maior. E aí Deus diminui o tempo de vida do homem na terra. Porque Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. Olha aí como é que foi longo. Então, por causa da perversidade disso, as coisas mudam. Daciolo, como é que é isso? Por que isso? Olha, meu irmãozão, isso é o que está escrito na palavra e é o que Deus colocou no meu coração. Quando eu vou aqui em Apocalipse, e eu volto aqui em Apocalipse 2 para você, vai ficar muito claro que no Éden é um outro cenário, é o paraíso, é o jardim de Deus, é onde nós vamos voltar, aos vencedores desse mundo, nós vamos nos encontrar lá. Naquele momento, observe aqui, 2,7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos vencedores darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você é um vencedor, varoa, você é um vencedor, varão. Isso é o que Deus colocou no meu coração. E outros falam assim, não, foi os anjos caídos que se relacionaram, e aí nasceu os nefilins. Já ouviu falar dos nefilins? Nefilins eram homens grandes, altos. Primeiro, os anjos, eles nem se casam, nem são dados em casamento. Então você precisa dar uma meditada aí, vai em Marcos, vai falar isso. E você vai contemplar isso em Marcos. Eu posso aqui confrontar essa palavra aqui agora, para que você não venha falar mais isso. Até porque, o confronto foi assim, em determinado momento perguntaram a Jesus assim, Jesus, um homem casou com uma mulher e ele morreu, e ela não deu filho. Moisés falou que o irmão dele mais velho assuma ela e venha ter filho com ela. Esse irmão, esse homem, ele tinha 7 irmãos. Todos se casaram, tiveram relação com essa mulher e morreram. Aí eu pergunto, e na ressurreição, de quem ela vai ser casada? Ela vai casar com quem? Olha o que o Deus fala. Vai em Marcos. Dá um pulinho em Marcos e você vai entender o que eu estou falando. Então esse papo que os anjos caídos se relacionaram com a mulher, e aí teve os nefilins, não bate. Para. Eles não se casam nem são dados em casamentos. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Vai lá em Marcos 12, no verso de número 24, 25, vai dizer assim, Jesus respondeu-lhes, vocês estão enganados, pois não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamentos, mas são como os anjos nos céus.
Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Não sou Deus de mortos, sou Deus de vivos. Então, aí já entra uma outra palavra. Quando fala morreu e acabou, mentira, tem vida, creia nisso, tem vida, e aos vencedores ele vai dar o direito de comer da árvore da vida, hein? Sabe o que acontece? Que está no Éden, você sai aqui da terra, desse mundo aqui, então eu tenho no capítulo 1 algo, no capítulo 2 eu tenho um outro algo, tá? A multiplicação disso tudo aí, quando ele chega, já tem uma multidão lá do capítulo número 1, do 6º dia, essa que é a verdade. E aí os filhos de Deus, quando fala de filhos de Deus, são aquela essência pura da espiritualidade. Foi a geração ali direta de Adão e Eva, que aí eu estou falando de Caim, Abel, que foi morto, e de Sete. E aí depois eles se relacionam com as mulheres, com as filhas dos homens, que acharam bonitas e atraentes. Aí entrou uma perversidade maior, tanto é que Caim teve da geração de Caim, Lameque, ele mata mais de um, ele ainda é debochado, porque ele fala assim, olha o que ele fala assim, ó, olha como é que ele é debochado, ele dá debocha, ele faz assim, ó, no verso número 4, no capítulo número 4 de Gênesis, no verso 24, ele diz: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Olha só a brincadeira toda aí. Foi essa perversidade que aumentou, que Deus parou e falou assim, ó, por causa dessa perversidade do homem, eu vou diminuir os anos dele de vida na terra. Ninguém vai passar de 120 anos. Tem mais palavra para ser dita aqui. Meu irmão, teu Deus é um Deus vivo, ele é verdadeiro. Me perdoe se essa palavra foi muito dura ou se não tem nenhum significado para você, mas para mim ela tem um significado muito grande, para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso me trouxe paz, me trouxe conforto, e eu só estou compartilhando com você essa mensagem. Agora você é um vencedor, você é uma vencedora, coloca Jesus aí na frente, no caminho, ele é verdade,